Faço o diagnóstico de lipedema praticamente todos os dias. E muitos pacientes nem conhecem esse termo, o nome dessa doença. É uma doença que foi descoberta por dois médicos nos Estados Unidos na década de 40 e eles observaram o quê? Uma desproporção em relação à gordura da parte inferior do corpo com a parte superior do corpo. Então esses médicos começaram a classificar essa doença, criaram os estágios e uma classificação do tipo do lipedema. Então o lipedema, ele pode acometer apenas o quadril e as nádegas, ele pode acometer o quadril e a coxa, pode acometer quadril, coxa e perna e também em 30% dos casos a gente tem o acometimento dos braços. O lipedema, ele gera essa desproporção através de um processo inflamatório do tecido adiposo, onde nós temos um aumento da fibrose e essa fibrose acaba criando nodulações. Essas fibroses e essa nodulação, ela gera uma hipóxia do tecido adiposo, ou seja, uma falta de oxigênio, e isso acaba por gerar uma pequena vasculite e uma neurite, onde observamos que os pacientes de lipedema, nem todos, mas muitos podem sentir dor, sensação de peso, um desconforto realmente nas pernas. Essas variações de padrão de gordura e do aumento do tecido adiposo, ela tem relação inflamatória. Então o lipedema, ele é uma doença progressiva e crônica, ele não tem cura e tem muita relação com a questão hormonal. Então nós temos receptores alfa e beta de estrogênios no tecido adiposo que tem uma resposta não habitual. Então, o paciente que tem lipedema, ele acaba tendo variações de resposta hormonais nos receptores do estrogênio e é essa alteração hormonal que causa esse aumento desproporcional da gordura. O lipedema é uma doença que o paciente não adquire ela durante a vida, ele nasce com lipedema. Então, ele tem um fator genético muito importante. Normalmente, você vai ter de 40% a 50% de algum familiar, normalmente do sexo feminino, acometido pelo lipedema. E o que pode iniciar o lipedema, desencadear uma evolução, uma progressão do lipedema? Normalmente são os gatilhos hormonais. Por exemplo, uma jovem na adolescência passou por um período maior de estresse, vestibular, menstruação, ciclos mais dolorosos, toda essa variação hormonal da adolescência pode fazer com que o lipedema evolua, ele progrida mais rapidamente, aí ele torna-se mais visível. Outro momento muito importante da mulher para a progressão do lipedema é a gravidez. Durante a gravidez ocorrem alterações hormonais, alterações de peso, e aí nesse período são mulheres que têm uma tendência a ganhar mais peso e uma dificuldade de perder esse peso depois do parto. Então esse seria um outro ponto importante. Outro fator importante é o uso do anticoncepcional oral, principalmente os anticoncepcionais com hormônios com estrogênio equino e com progesteronas sintéticas. Isso pode fazer uma alteração hormonal e piorar, fazer com que o lipedema também progrida mais. Lembrando que o anticoncepcional oral desse padrão comum que nós temos, estrógeno e progesterona sintéticos e conjugados, eles diminuem muito a testosterona, então isso piora a manutenção da massa muscular dessas jovens. Também vamos ter um outro período muito importante da mulher, que seria o climatério e a menopausa, que é um período onde a gente até poderia pensar que talvez, mas daí não vai melhorar o lipedema porque o estrogênio está caindo, mas essas variações e a desproporção, a flutuação hormonal que acontece no climatério vai causar essa progressão também do lipedema. E o diagnóstico do lipedema? O paciente chega no meu consultório, eu vou fazer um exame clínico. A paciente normalmente vai ficar de calcinha sutiã ou ela já vem pronta com biquíni para fazer uma avaliação, onde nós precisamos ver a paciente como um todo, paciente de corpo inteiro, para a gente avaliar essa desproporção. Então o que nós vamos observar normalmente? São pacientes que são mais magras em região de abdômen, são mais magras em braço, não tem tanta gordura nas costas, não tem às vezes um abdômen protuído de obesidade, mas elas têm um quadril maior, é muito comum ter o culote, que são os side packs, que a gente chama. Elas têm aquele padrão um pouco mais ondulado da gordura na frente da coxa, como se ela tivesse celulite na região anterior da coxa. E nós vemos também um sinal que é muito característico do lipedema, é a canela muito grossa, né? São pacientes que normalmente elas não conseguem usar uma bota longa, porque não entra a bota, elas notam uma sensação de inchaço, ou sempre foi taxada assim, não, eu sou caneluda. Então essa paciente tem uma grande probabilidade de ter lipedema. O que nós podemos utilizar como outros métodos diagnósticos? A linfocintilografia é um exame onde a gente avalia a velocidade da drenagem linfática no corpo da mulher. É um exame um pouco doloroso e não é muito comumente utilizado no dia a dia. Eu utilizo muito no consultório as medidas da coxa e das pernas em lugares pré-determinados, onde a gente consegue avaliar a espessura do tecido adiposo dessa paciente. Também podemos usar a densitometria de corpo total, que é a DEXA, onde a gente consegue calcular a desproporção da gordura dos membros inferiores e do quadril em relação à gordura total do corpo. Isso existe um cálculo onde ele sugere fortemente o lipedema.
Mas o que é mais importante, o lipedema ele tem um diagnóstico clínico. Então essa avaliação física são pacientes que normalmente sentem dor ou sentem um peso nas pernas que piora com o passar do dia. Eles têm muitos hematomas, são pacientes que podem ter uma sensação de calor ou frio nos membros. Isso também pode acometer os braços, como eu falei no início, né? Apesar de os braços eles terem um acometimento em torno de 30% só nas pacientes com lipedema. Então, baseado nesses exames clínicos e exames de imagem, nós vamos estagiar o nosso lipedema. Em estágio 1, 2, 3 ou 4, estágio 1, aquelas pacientes que têm um acometimento muito leve, estágio 2, ela já começa a ter algumas irregularidades na coxa ou nas áreas do lipedema, estágio 3, ela já vai tendo deformidades maiores, no culote, deformidades ao redor do joelho, onde a gente nota protusões de gordura, e o estágio 4, que seria o estágio mais avançado, a gente vai ter uma deformidade muito gritante, e aí o paciente ele já vai ter um linfedema junto. Também podemos estipar o lipedema de acordo com a localização, como eu expliquei antes, tipo 1 apenas no quadril e nádegas, tipo 2 nádegas e coxa, tipo 3 acometendo todos os membros inferiores, o tipo 4 ele acomete apenas o braço e o tipo 5 ele pega apenas a perna, apenas a canela da paciente. Então, resumindo, o lipedema ele é uma doença crônica e progressiva, uma doença inflamatória que tem um fator hormonal muito importante, mas ela tem tratamento. O tratamento clínico ele pode diminuir muitos sintomas do lipedema. Pode diminuir o cansaço, diminuir a sensação de peso, nós podemos diminuir o peso dessa paciente, melhorar a autoestima, podemos diminuir aquele aspecto um pouquinho feio ali, daquele padrão de celulite, aquele padrão ondulatório da gordura, isso tudo pode ser melhorado. Então o mais importante é o paciente fazer o diagnóstico e buscar ajuda, ter disciplina, ter constância no tratamento, que o resultado vai dar certo.